2 bilhões de anos no passado, o Conselho Divino se reuniu para encarnar Satanás do inferno, enquanto chamas azuis o sacrificavam para despertar o Nêmesis de Deus. Do outro lado do mundo, um bastardo feio e inútil atirou sua besta em pássaros inocentes. Mas quando Rin tentou gritar para ele parar, Shiratori disparou uma flecha que quase acabou com sua vida e mandou ele calar a boca inútil. Naquele instante, Rin correu em sua direção e socou o rosto do idiota inútil. Mas depois que eles fugiram chamando-o de demônio, ele viu o sangue em suas mãos e suas memórias foram apagadas mais uma vez. Seu pai sempre soube que havia algo estranho nele, porque mesmo quando ele pegou um cachecol para uma garota, um espírito divino se materializou e começou a fugir com ele. Mas depois de perseguir o ser demoníaco pela loja, ele pulou em uma caixa de latas para empurrá-las em direção à garota. Mas embora Rin tenha pulado para protegê-la, ela nunca mais acordou. Todos o culparam pela morte dela, mas no fundo da caverna proibida, seu pai abriu o último baú do céu e viu que o selo de Deus havia começado a queimar. Quando o sol nasceu, milhões de espíritos do inferno começaram a voar ao redor do mundo deles. Mas Rin se perguntava por que ele era o único que conseguia ver o apocalipse. Nesse momento, Shiratori e seu grupo de viciados em reabilitação disseram a Rin que tinham um presente para ele. Mas embora ele achasse suspeito, se perguntou se era melhor do que a torradeira de banho que sua mãe lhe deu no aniversário. Dentro do beco, Rin se perguntou por que os espíritos estavam se reunindo em torno de Shiratori, mas ele ofereceu $100 a Rin para se ajoelhar. Afinal, ele acreditava que um perdedor pobre como ele precisava do dinheiro para pagar a escola como seu irmão retardado. Mas Rin socou seu rosto ao ouvir essas palavras. No entanto, o demônio dentro de Shiratori começou a despertar, e enquanto seu corpo se transformava, os outros imobilizaram Rin no chão. Então, enquanto ele pegava uma barra de metal em chamas, ele chutou um de seus capangas e agarrou a cabeça de Rin, dizendo-lhe para escolher entre essa barra ou a dele. Quando as chamas se aproximaram, um fogo azul os lançou para longe enquanto envolvia o corpo de Rin. Mas quando Shiratori viu a cor de sua chama, percebeu que Rin era o filho de Satanás e se apresentou como Astaroth, dizendo que o entregaria ao seu pai. Nesse momento, Fujimoto apareceu e começou a rezar para exorcizar o demônio. Mas quando Astaroth avançou em sua direção, Fujimoto desviou do ataque e o jogou no chão, exorcizando o espírito demoníaco dentro de Shiratori e o deixando inconsciente. No entanto, seu pai percebeu que Rin agora conseguia ver os espíritos e revelou que o mundo deles consistia em 2 dimensões que se espelhavam, com Gehenna se fundindo ao mundo deles, Isaías. Seu nascimento foi o catalisador que traria o fim do mundo deles, e os demônios estavam caçando-o, pois haviam encontrado o filho de Satanás. Enquanto corriam de volta para o mosteiro, Fujimoto recitou um novo cântico que obliterou um demônio em formação. Mas ao tentarem pular para um telhado, ele conseguiu salvar Rin de cair. Naquele momento, eles notaram uma matilha de cães diante deles, e Fujimoto revelou que eram ghouls, que eram corpos mortos possuídos por demônios. Ao lançar uma garrafa de água benta, eles conseguiram escapar, mas, quando Fujimoto disse que precisavam chegar ao mosteiro imediatamente, ele revelou que os demônios despertariam todo o seu poder assim que o sol se pusesse. Enquanto isso, Shiratori recuperou a consciência e quando o demônio reassumiu seu corpo, ele começou a socar as paredes de metal, fazendo seus amigos fugirem de medo. Com Astaroth tendo recuperado o controle do corpo, ele começou a sair para encontrar Rin, querendo levá-lo para o submundo. Ao mesmo tempo, Fujimoto e Rin chegaram ao mosteiro, e ao entrarem na igreja, fantasmas começaram a colidir com a barreira invisível. Mas quando Fujimoto revelou um porão secreto, ele direcionou Rin para dentro. Imediatamente, ele abriu um baú, revelando uma lâmina mística, e ao dizer que se chamava Kurikara, explicou que era uma espada mata-demônios. Ele disse que era uma espada lendária que havia sido passada desde os tempos antigos, e ao revelar que seus poderes demoníacos estavam selados dentro dela, ele o advertiu para nunca desembainhar a lâmina, pois isso despertaria seus poderes e o transformaria em um demônio. Enquanto isso, Astaroth havia chegado do lado de fora do mosteiro. Mas quando ele tentou atravessar, o Truck-kun tentou enviar sua próxima vítima para um Isekai. No entanto, quando o Mother Trucker tentou verificar seu corpo, Astaroth o plantou na parede, e decidiu se tornar o próprio Truck-kun. Nesse momento, o porão tremeu, mas quando correram para fora, perceberam que Astaroth tinha dirigido o Truck-kun para dentro da igreja. Ele disse que estava ali para levar Rin para Gehenna, porque enquanto Rin tinha evoluído para um mundo de roupas mais legais, Shiratori e seu grupo inútil de perdedores ainda estavam fedendo em suas roupas velhas, imundas e nojentas, que os faziam parecer perdedores sem teto. Quando Astaroth começou a dizer que veio levar Rin para Gehenna, ele estendeu o braço para pegar seu pé, mas um padre derramou água benta em seu corpo. Imediatamente, Fujimoto disse a Rin para escapar e deu-lhe seu telefone para chamar outro exorcista, dizendo que o protegeria. Assim, ao empurrá-lo para o porão, ele o selou e trancou lá dentro com um cântico sagrado.
Naquele momento, Kyodo revelou sua marca sagrada, mas ao destruir um ghoul, Izumi convocou um fantoche que começou a aniquilar cogumelos demoníacos. Quando Astaroth ficou furioso, Fujimoto pegou sua espingarda, mas Rin ainda estava tentando sair do porão. Com toda sua vida passando diante de seus olhos, Rin lembrou que sempre foi chamado de demônio, e se perguntou se era porque ele sempre foi um demônio o tempo todo. Dentro da igreja, Astaroth estava desviando dos tiros de Fujimoto, mas ao rasgar o fantoche, ele começou a desviar dos socos de Kyodo, antes de liberar um gás tóxico que cobriu seu corpo com cogumelos. Felizmente, Nagatamo começou a arrancá-los enquanto recitava um cântico, fazendo-os desaparecer de seu corpo. No entanto, cogumelos continuavam a crescer por toda a igreja, mas quando Maruta jogou fogo neles, Astaroth o acertou com um chute desagradável. Quando Astaroth se transformou em um gigante, jurando eliminar cada um deles, uma forquilha o perfurou no chão e eles perceberam que foi Rin quem a lançou. Mas antes que Astaroth se recuperasse, Fujimoto começou a recitar um cântico, e depois de exorcizar o demônio, ele se perguntou o que o rosto inútil de Rin ainda estava fazendo ali. No entanto, quando Rin gritou que ele não era seu pai e que nunca o trataram como se fosse seu filho, Fujimoto deu-lhe um tapa no rosto e disse-lhe para se preparar para partir. Mas naquele momento ele caiu de joelhos, e quando todas as luzes se apagaram na igreja, Fujimoto irrompeu em chamas. Com Rin se perguntando se seu corpo era tão repugnante, Nagatamo revelou-lhe que Fujimoto havia sido possuído por Satanás. Nesse momento, Satanás se apresentou como seu verdadeiro pai, e ao dizer que era o deus de Gehenna, fez com que todos os padres pegassem fogo. Ao mesmo tempo, seu sangue formou uma enorme poça, e ao revelar que sua presença era forte demais para este mundo, demônios começaram a emergir do chão. Ele disse a Rin que aquele era o portão para Gehenna e pediu para ele voltar ao submundo com ele. Mas quando Rin gritou para ele ficar longe, Satanás começou a puxá-lo em direção ao portão, dizendo que ele era especial, e eventualmente o jogou para dentro. Naquele momento, os demônios começaram a absorvê-lo, mas quando Fujimoto conseguiu retomar o controle de seu corpo, ele se secaiu antes de cair dentro. Desesperado para salvar seu pai, Rin tentou segurar seu corpo, mas eles continuaram afundando mais. Quando Rin se lembrou de uma antiga memória e percebeu que Fujimoto sempre o amou, ele pegou sua espada. Mas quando Izumi tentou avisá-lo para não desembainhá-la, ele puxou a lâmina, liberando chamas imensas. Com seu corpo transformado em um demônio, ele cortou o portão de Gehenna, fechando-o com sucesso. No entanto, Fujimoto já estava morto, mas quando Yukio chegou naquele momento, ele correu até o corpo enquanto Rin continuava a chorar. Alguns dias depois, após Fujimoto ser enterrado, Rin continuou olhando para a lápide e sofria com a sua perda. Ao lembrar que Fujimoto lhe disse para ligar para seu amigo exorcista, Rin decidiu ligar para o número dele, mas começou a ouvir um telefone tocando pelo cemitério. Quando um homem atendeu, ele disse que estava representando a filial japonesa da Ordem da Cruz Verdadeira, e ao se apresentar como Mephisto, Rin disse que desejava vingar seu pai matando Satanás. Mas como Mephisto achou que esse garoto era realmente louco, ele concordou em treiná-lo como exorcista. No dia seguinte, quando Rin começou a sair, todos os padres se despediram dele, mas quando percebeu que Yukio não estava em lugar nenhum, começou a se perguntar onde ele estava. Algumas horas depois, quando chegou ao centro da cidade, um carro quase o atropelou. Mas quando Mephisto saiu, revelou que estava levando-o para a Academia True Cross, a mesma escola onde Yukio ganhou uma bolsa de estudos. Mephisto disse que era o diretor desta academia, e ao dizer a Rin que ele se tornaria um dos alunos, Yukio chegou naquele momento. Enquanto começavam a ir embora juntos, Rin perguntou onde Yukio tinha estado, então ele disse que estava prestando suas últimas homenagens ao pai deles. Quando chegaram à escola, Rin começou a se perguntar por que Yukio não perguntou como o pai deles perdeu a vida, e se perguntou se ele sabia o que aconteceu. Nesse mesmo dia, no salão da escola, Yukio foi declarado o representante dos calouros por ter obtido a maior nota no exame de admissão, e enquanto ele fazia o discurso de abertura, Rin se perguntou se realmente conhecia seu irmão. Mais tarde naquele dia, enquanto estavam no pátio da escola, Rin começou a pensar que Yukio não tinha ideia de nada, e ao pensar que ele precisava ser protegido, decidiu que nunca lhe contaria sobre os demônios. Durante todo aquele dia, Rin percorreu a escola inteira, mas como ele pensava que estava em outro mundo, todos os alunos achavam que ele era um esquisito feio. Enquanto começava a vagar pelo corredor, um cachorro inútil apareceu diante dele, mas quando quase o fez tropeçar, ele começou a segui-lo para fora. Diante dos seus olhos, ele pulou em cima dos postes de luz, mas ao se transformar em Mephisto, revelou que essa era a única maneira de andar por aí despercebido. Com Rin em choque, ele começou a se perguntar como um exorcista poderia mudar de forma, mas Mephisto lhe disse que ele era especial.
Ao lhe jogar uma chave, ele disse que poderia passar por qualquer porta para assistir às suas aulas na escola preparatória, e explicou que essa era a classe para exorcistas. Ele frequentaria o ensino médio regular enquanto também treinava para ser exorcista na escola preparatória, e quando Mephisto lhe disse que a aula da escola preparatória começaria em breve, ele o advertiu para nunca revelar suas chamas azuis. Nesse momento, ele saltou da ponte e, enquanto indicava a Rin para abrir a porta secreta, levou-o até a sua aula antes de se transformar novamente no cachorro. Quando Rin decidiu entrar, avistou todos os perdedores lá dentro, mas se apresentou mesmo assim. Depois de se sentar, começou a se perguntar quem eles eram, então Mephisto lhe disse que estavam treinando para se tornarem exorcistas, e revelou que apenas alguns deles tinham recebido uma ferida espiritual. Enquanto ele continuava a explicar que uma ferida espiritual era uma doença infligida por um demônio, ele disse que fazia a vítima começar a ver demônios, mas achava que Rin já era uma exceção. Nesse momento, o professor chegou, mas Rin quase desmaiou ao perceber que era Yukio. Quando Yukio começou a dizer que iria ensiná-los farmacologia antidemônio, revelou que estudava exorcismo desde os 7 anos de idade, e disse que começariam a aula com a cerimônia da ferida espiritual. Enquanto Yukio tentava explicar que sangue de animal podre atrai os goblins, Rin puxou seu braço e começou a exigir que ele explicasse tudo. Percebendo que Rin não se calaria, Yukio pediu aos outros alunos que esperassem do lado de fora e começou a dizer-lhe que o pai deles o treinou para ser um exorcista. Enquanto Rin se perguntava se ele sabia tudo sobre demônios, Yukio afirmou que sim, e disse que ele era o único idiota desinformado entre eles. Ele tinha recebido uma ferida espiritual dele quando nasceram e disse que começou a ver demônios desde criança. Ao ouvir essas palavras, Rin exigiu saber por que não lhe contaram nada, mas ao fazer Yukio derramar o sangue acidentalmente, os canos estouraram naquele momento. Conforme os demônios começaram a aparecer, Yukio os explodiu instantaneamente, e ao revelar que eram chamados de hobgoblins, continuou atirando neles à medida que se materializavam. Com Rin querendo mais respostas, ele começou a exigir saber se Yukio realmente o odiava, mas Yukio ignorou seu rosto e continuou atirando nos goblins. Enquanto chamava Rin de demônio perigoso, ele disse que não deveria estar perto de ninguém e se perguntou por que ele queria se tornar um exorcista. Enquanto atirava em mais demônios, ele disse que era melhor estar morto do que tentar vingar o pai deles e o culpou por causar sua morte. Ele tinha estado assistindo o tempo todo e notou como o pai deles resistia a Satanás toda vez que ele tentava possuir seu corpo. Por essa resistência, ele achava que ele era definitivamente o exorcista mais forte do mundo. Mas enquanto explodia outro grupo de goblins, ele se perguntou o que Rin deve ter dito a ele que permitiu que Satanás tomasse seu corpo em uma fração de segundo. Enquanto apontava a arma para ele, disse que ele era responsável pela morte do pai deles. Mas quando chamas começaram a sair do corpo de Rin, ele soltou um grito que repeliu Yukio. Querendo viver, Rin começou a dizer que não matou o pai deles, e ao sacar sua espada, passou correndo por ele e cortou o grande demônio, fazendo-o se dispersar. Naquele momento, Yukio percebeu que ele ainda estava do seu lado, e ao perguntar qual foi o momento final do pai deles, Rin disse que ele morreu enquanto o protegia. Ao ouvir essas palavras, Yukio percebeu que se tornou um exorcista por uma razão semelhante e ao pensar que eram parecidos, avisou-o de que todo exorcista tentaria matá-lo assim que descobrissem quem ele realmente era. Naquela noite, quando Rin chegou ao seu quarto no dormitório, Yukio disse-lhe que seriam colegas de quarto e mencionou que eram os únicos estudantes em todo o dormitório porque Rin era uma ameaça que precisava ser separado das pessoas normais. Alguns dias depois, quando Yukio perguntou se Rin tinha lido os livros que ele recomendou, Rin percebeu que eram histórias infantis básicas, e começou a dizer que não era tão cabeça-oca a ponto de se contentar com elas. No entanto, Yukio achava que ele era muito pior, e ao dizer que os livros eram as coisas mais fáceis que ele poderia entender, disse-lhe que eram sua melhor esperança de se tornar um exorcista. Quando estava prestes a sair, Rin percebeu que ele estava indo exorcizar um demônio e começou a pedir para segui-lo. Percebendo que ele poderia ser útil afinal, Yukio decidiu aceitar, mas o advertiu para prestar atenção em tudo o que ele dissesse. Revelando uma chave especial, Yukio disse-lhe que ela levava à loja de suprimentos e que apenas exorcistas podiam usá-la. Ao abrir a porta, revelando uma ponte extensa, Rin percebeu que estava muito acima do chão. Quando ele se perguntou se a chave de Yukio os envolvia em outra dimensão, Yukio revelou que as chaves eram o único meio de entrar nas seções secretas da Ordem da Verdadeira Cruz, e, ao avisá-lo para proteger sua chave, disse que eram as únicas coisas que mantinham os demônios afastados. Enquanto continuava dizendo que Mephisto já usou seu poder para criar um labirinto de barreiras que afastaria demônios de nível superior, ele disse que usar essas portas secretas era a única maneira de evitar as armadilhas ao retornar ao mundo exterior. Quando chegaram a uma loja de exorcistas, Yukio disse a ele que precisava comprar suprimentos para o exorcismo e pediu que esperasse até ele voltar, pois apenas exorcistas eram permitidos lá dentro. No entanto, quando ele foi até a loja, Rin ficou curioso para ver o interior, então começou a subir até o portão.
Enquanto olhava para o quintal, ele notou um belo jardim e logo avistou uma menina chamada Shimi, que estava cuidando das flores. Encantado com a visão, ele acidentalmente tocou o portão, destruindo a barreira protetora ao redor, quando ele se abriu diante dele. Naquele momento, Shimi notou seu rosto sem valor, mas quando ele tentou dizer que o portão quebrou sozinho, ela pensou que ele devia ser um demônio e começou a tentar se afastar dele. No entanto, Rin descobriu que não conseguia andar e notou veias grossas dentro de suas pernas. Enquanto isso, lá dentro, Yukio estava fazendo seu pedido, mas enquanto se perguntava se Shimi estava se recuperando, a mulher chamada Old disse-lhe que os médicos não conseguiram detectar nada em seus ossos e músculos e que ela poderia permanecer paralisada para sempre. Lá fora, Rin começou a ajudar Shimi a fazer fertilizante. Então, enquanto ela agradecia pela ajuda, começou a dizer que o jardim pertencia à avó dela, que já havia falecido, e disse que queria cuidar dele para sempre. Nesse momento, Yukio e Old apareceram, e enquanto Yukio se perguntava o que Rin Screwface estava fazendo ali, Rin percebeu que ele conhecia Shimi. Quando Old revelou que Yukio pretendia examinar as pernas de Shimi, a garota começou a dizer que não estava ligada a nenhum demônio, mas Yukio insistiu em verificar de qualquer forma. Assim, ao observar a perna dela, ele percebeu que as veias grossas eram na verdade raízes, e disse-lhes que era uma ferida espiritual. Ele disse que, felizmente, a garota não estava possuída, mas achava que o demônio devia ter possuído uma planta no jardim deles. E quando ele revelou que as raízes estavam começando a se estender até o coração dela, ele se perguntou se ela já tinha falado com um demônio. Com medo de ser expulsa do jardim, Shimi disse a eles que não falava com demônios, mas Old ordenou que ela saísse de qualquer maneira. Determinada a ficar, Shimi começou a dizer que o jardim era o tesouro da avó dela, e quando disse à mãe que a odiava por abandonar o jardim, ela desmaiou naquele momento. Naquela noite, depois de a colocarem na cama, perceberam que ela estava falando enquanto dormia. Então, quando Yukio revelou que o demônio estava drenando sua energia através das pernas, ele disse que ela entraria em Nirvana se não conseguissem exorcizá-lo. Enquanto dormia, Shimi lembrou-se de que um demônio havia aparecido diante dela na forma de uma flor logo após a morte de sua avó e prometeu ajudá-la a cuidar do jardim em troca de sua força. Ao pôr do sol, quando acordou, percebeu que precisava regar as plantas e pensou que devia continuar a protegê-las. Mas quando ela começou a regar as flores, Rin chegou e achou que ela estava definitivamente perdendo o controle. Imediatamente ele começou a destruir seus vasos de flores. Mas enquanto ele se perguntava por que ela estava determinada a ficar neste jardim para sempre, Shimi revelou que se sentia culpada pela morte de sua avó e lembrou que a encontrou debaixo de uma treliça depois de chegar tarde ao jardim. Ela pensou que sua avó ainda estaria viva se nunca tivesse saído, e culpou-se pela morte dela, dizendo que devia proteger o jardim em seu lugar. Naquele momento, Rin percebeu que ela era igual a ele, e pensou que ela estava presa no passado da mesma forma que ele se culpava pela morte de Fujimoto. Querendo fazê-la sair disso, ele começou a dizer para ela se recompor e pediu que se concentrasse no que realmente queria. Assim, quando Shimi percebeu que sua avó gostaria que ela seguisse em frente, ela finalmente concordou em partir. Mas Yukio chegou naquele momento. Ao dizer que exorcizaria o demônio facilmente, ele prometeu a Shimi que ela voltaria a caminhar. Mas eles começaram a ouvir a voz do demônio ao redor do jardim. Antes que percebessem, uma grande raiz saiu do chão, e ao lançar Rin para longe, amarrou Shimi em suas folhas. Ao revelar seus olhos, o demônio começou a dizer que ficaria fundido com Shimi para sempre. Assim, quando Yukio percebeu que estava usando a garota como escudo, decidiu pedir apoio a Rin. Animado ao ouvir essas palavras, Rin sacou sua espada com calma. Mas quando ele começou a tentar atacar o demônio, ele continuou usando Shimi como escudo, até que Rin percebeu que era inútil. Nesse momento, Yukio mirou com sua arma, dizendo que iria atirar nela. Mas quando ele disparou, o demônio a jogou para longe, permitindo que Rin o cortasse ao meio. Quando Yukio a segurou em seus braços, eles perceberam que ela ainda estava viva, e Shimi começou a andar novamente. Nesse momento, a mãe dela chegou, e enquanto Rin deu um tapa na cabeça dela, ele disse para ela pedir desculpas, decidindo. Lutando para obedecê-lo, Shimi se aproximou de sua mãe, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Old a abraçou imediatamente. Enquanto Rin olhava para Old e Shimi, ele ficou feliz com a reconciliação deles, e percebeu que ajudar a consertar o vínculo deles também ajudou em seu próprio processo de cura. No dia seguinte, enquanto estava na aula, Rin percebeu um cara feio e inútil olhando para ele. Seu nome era Suguru, mas quando ele disse a Rin para ir embora, Rin decidiu ignorar seu rosto inútil. No entanto, durante todo aquele dia, Rin continuou dormindo na aula, e como Suguru pensava que ele não merecia estar lá, ele ficava com raiva a cada vez. Quando chegou a hora da aula de Yukio, ele começou a entregar a todos os alunos os resultados dos testes, mas ao descobrir que tirou um F, Rin ouviu Yukio dizer que ele estava totalmente perdido. Quando chegou a vez de Suguru, ele chamou Rin de idiota sem cérebro e disse que ele nunca deveria estar na academia. Ao perceber que tirou um A, Rin começou a dizer que não aceitaria que Suguru era realmente mais inteligente e disse que ele deve ter trapaceado.
No entanto, Suguru lembrou-lhe que todos os alunos da turma realmente queriam se tornar exorcistas, e enquanto ele chamava Rin de uma dor de cabeça, ele disse para ele ir embora se não fosse se levar a sério. Desesperado para se redimir, Rin começou a dizer que ele também queria se tornar um exorcista, mas enquanto eles se encaravam, 2 alunos decidiram puxar Suguru para longe. Mais tarde naquele dia, enquanto estava em uma fonte, Yukio disse a Rin que Suguru também tinha uma bolsa porque ele era inteligente, e ao dizer que Rin não era nada comparado a ele revelou que Suguru era herdeiro de um famoso templo em Kyoto. Notando a hora, Yukio decidiu sair para a próxima aula. Então, com Rin e Shimi sozinhos, ela começou a confessar que na verdade não estava realmente determinada a se tornar uma exorcista. Ao perceber que ela estava triste, Rin tentou dizer a ela que nem todo mundo pode ser inteligente e que o mundo sempre estaria cheio de pessoas tolas como ela. Ouvindo essas palavras, Shimi pensou que eles se complementavam, mas quando tentou pedir para ele se tornar seu amigo, Suguru chegou com seus capangas. Quando se perguntou se Shimi era sua namorada, Rin gritou que ela não era e até negou que fosse sua amiga. Mas ao notar os meninos ao seu lado, ele começou a se perguntar se era uma celebridade que precisava de escolta. Naquele momento, Suguru ficou com raiva, mas quando eles se encararam novamente, os outros meninos acharam que eram parecidos. Alguns minutos depois, durante o treinamento físico, Rin e Suguru começaram a correr de um demônio saltador, enquanto o instrutor chamado Tsubaki começava a explicar que o treinamento era para ajustar seus corpos aos movimentos de um demônio. Os garotos ignoraram suas palavras, e Rin só pensava em vencer Suguru na corrida. Pensando que Rin teve sorte, Suguru começou a dizer que era melhor em combate e o chutou para o chão. Antes que ele percebesse, o saltador estava prestes a devorá-lo, mas Tsubaki puxou uma alavanca para afastá-lo. Por sua atitude ousada, Tsubaki pensou que eles deviam ter perdido a cabeça, mas Suguru estava apenas preocupado em não perder para Rin. Naquele momento, eles se animaram novamente, mas como Tsubaki conseguiu separá-los, ele decidiu falar com Suguru em particular. No entanto, Rin ainda estava bravo, mas enquanto ele começava a se perguntar por que Suguru era tão irritante, Shima revelou que ele não conseguia controlar suas emoções e estava muito concentrado em seus objetivos. Ao mesmo tempo, Tsubaki estava dizendo a Suguru para se comportar, mas enquanto o alertava para ficar longe de problemas, Suguru se perguntava por que Rin não estava recebendo uma conversa motivacional também. Tsubaki decidiu contar a ele que Rin entrou na academia com uma permissão especial do diretor e disse que era melhor ficar longe dele, mas Suguru pensou que Rin deve ter subornado para entrar na escola. Por outro lado, Shima decidiu contar a Rin que o objetivo de Suguru em querer se tornar um exorcista era eliminar Satanás, mas ao ouvir essas palavras, Rin percebeu que também era seu objetivo. No entanto, Shima achava que Suguru era um palhaço por querer algo impossível, e Kaneko disse que queria reconstruir o templo que foi destruído na Noite Azul. Quando Rin se perguntou o que era, Kaneko decidiu contar a ele que isso aconteceu há 16 anos e disse que Satanás havia matado simultaneamente mais de 100 exorcistas proeminentes durante um ritual de exorcismo. Eles reconheceram suas chamas azuis características, e Shima revelou que apenas o seu sumo sacerdote conseguiu sobreviver. No entanto, esse incidente causou uma diminuição nos seguidores, e como o templo foi eventualmente abandonado, todas as pessoas começaram a chamá-lo de Templo Amaldiçoado. Kaneko contou a Rin que eles eram aprendizes neste templo e revelou que eles queriam se tornar exorcistas para poder ajudar Suguru a reconstruí-lo. Alguns minutos depois, Tsubaki recebeu uma ligação misteriosa. Então, enquanto ele dizia aos alunos para continuarem praticando por conta própria, ele os alertou para não se aproximarem do saltador antes de sair correndo. No entanto, Suguru achou que ele era nojento e começou a dizer que Rin era tão inútil quanto o professor. Quando Rin tentou dizer que estava tão determinado quanto todos os outros, Suguru decidiu desafiá-lo e disse-lhe para tocar no saltador dentro da pista de corridas. Com os saltadores sendo demônios formidáveis, Suguru pensou que eles facilmente perceberiam emoções nele e disseram que o devorariam se ele mostrasse medo ou raiva, mesmo que por um breve momento. Ele estava convencido de que este era o teste perfeito para provar sua determinação em se tornar um exorcista, e disse a Rin que ganharia seu respeito se voltasse sem se ferir. No entanto, Rin recusou o desafio, percebendo que não podia se dar ao luxo de revelar seus poderes. Então ele disse a Suguru que preferia se concentrar em seus objetivos. Mesmo assim, essas palavras apenas deixaram Suguru irritado, e enquanto o idiota começava a pensar que todos estavam menosprezando-o, ele se lembrou que a mesma coisa havia acontecido durante sua infância. Porque depois que todos os exorcistas proeminentes morreram no templo, todas as pessoas na comunidade começaram a chamá-lo de filho da maldição e ninguém oferecia ao seu pai nenhuma doação para reconstruir o templo. Isso o deixou com raiva de todos, e ao declarar que se tornaria um exorcista, ele jurou eliminar Satanás e reconstruir o templo. No entanto, seu pai achava que ele era mais engraçado do que um palhaço. Mas como Suguru ainda estava determinado a provar a todos, ele desceu na pista de corrida. Quando ele apareceu diante do saltador, dizendo que derrotaria Satanás,
Todos começaram a rir de sua cara tola e se perguntaram por que ele era menos inteligente do que quando era criança. Essa risada zombeteira o lembrou de sua infância e, ao ficar com raiva, o saltador rugiu em sua cara. Imediatamente, Rin voou para a pista de corrida. Mas enquanto o demônio devorava seu corpo, ele revelou as chamas em seus olhos, forçando o saltador a soltá-lo. Com Suguru ainda em choque, Rin declarou que derrotaria Satanás e mandou-o cair fora. No entanto, Suguru achou que ele roubou seu objetivo. Mas enquanto Rin o chamava de imitador, eles se confrontaram. Enquanto isso, Yukio estava mirando de longe, tendo pensado que Rin revelaria suas chamas azuis. Então, quando ele disse a Mephisto que não, ele se perguntou se Mephisto estava tentando controlar os poderes de Satanás. Naquela noite, enquanto Mephisto estava em um prédio inacabado, um demônio misterioso apareceu da escuridão e lhe disse que Gehenna estava em estado de caos. Ele era o rei da terra chamado Amaimon, mas ao contar para Mephisto que todos os outros demônios estavam ansiosos para vê-lo, Mephisto lhe respondeu que estava cuidando de seu irmão mais novo, Rin, e disse que não podia deixá-lo sozinho. No entanto, após o desaparecimento de Amaimon, Mephisto decidiu que nunca mais retornaria a Gehenna. No dia seguinte na aula, Suguru decidiu agradecer a Rin por salvar sua pele. Mas, quando ele emprestou um grampo de cabelo para segurar o cabelo enquanto lia, Rin achou que tinha um cheiro pior do que pum. Alguns dias depois, quando Rin chegou à loja Coopus, ele passou pela fila correndo para pegar o último sanduíche, mas Suguru o pegou ao mesmo tempo. Como era a única refeição que ele podia pagar, Rin gritou para Suguru desistir, mas Suguru disse-lhe para beijar seu traseiro. Quando Yukio chegou atrás da fila, 3 meninas apareceram atrás dele, mas ao oferecerem-lhe almoço, elas se perguntaram quem ele iria agradar quando terminasse. Percebendo que não estava pronto para perder a virgindade, Yukio disse a eles que preferia almoçar com seu irmão e saiu correndo imediatamente. Quando chegaram ao escritório de Mephisto, Rin começou a pedir uma mesada, estando muito quebrado para sobreviver. Então, quando Mephisto lhe ofereceu 2.000 ienes, ele disse que era para o mês inteiro, mas Rin achou que não poderia durar nenhuma semana. Ao sair, Rin começou a se perguntar como eles sobreviveriam, mas quando Yukio lhe disse que estava recebendo um salário decente como exorcista e professor, Rin pensou que tinha sido traído. Querendo salvar seu amigo sem dinheiro, Yukio decidiu levá-lo às compras, e ao se oferecer para comprar todos os ingredientes, disse a Rin que ele deveria fazer o almoço todos os dias. Dessa forma, eles poderiam economizar mais dinheiro gastando menos, e Yukio achou que poderia facilmente recusar a oferta de almoço da garota. Naquela noite no dormitório, o Rin decidiu preparar acompanhamentos para o dia seguinte, dizendo que só precisariam esquentar de manhã. No entanto, na manhã seguinte ele chutou Yukio ao chão e começou a exigir saber por que ele comeu todos os acompanhamentos. Quando o Yukio disse que não os comeu, eles perceberam que uma pessoa misteriosa estava vivendo no dormitório com eles, e acharam que essa pessoa estava fazendo as refeições deles todos os dias. Foi então que começaram a ouvir barulhos de cortar vindo da cozinha, mas ao decidirem ver quem era, perceberam que era Mephisto. Com os garotos chocados, começaram a se perguntar se ele havia estado cozinhando suas refeições o tempo todo, mas Mephisto lhes disse que era apenas um substituto temporário e disse que a comida deles estava sendo preparada por um demônio chamado Yukibak. Ele havia contratado o demônio como seu familiar, mas revelou que suas cozinhas noturnas eram uma invasão de território, o que fez com que ele boicotasse seus serviços. Como punição, Mephisto disse que eles deveriam comer sua sopa nojenta e afirmou que seria o novo chefe até que Yukaba decidisse voltar. Enquanto Rin bebia toda a sopa viscosa de Mephisto, ele pensou que era a pior coisa que já tinha provado. Naquela noite, depois que Rin limpou toda a cozinha, o lugar foi bagunçado por um demônio invisível, e quando ele pensou que era Yukaba, o monstro apareceu diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, Yukio estava correndo em direção ao dormitório, com medo de que Rin estragasse o lugar inteiro. Mas quando ele chegou lá dentro, percebeu que Rin e Yukaba estavam exaustos de uma competição de culinária, mas decidiram apertar as mãos em uma nova parceria. No dia seguinte, enquanto Shimi estava indo para a escola, começou a se perguntar se algum dia faria amigos, mas concluiu que tentaria se aproximar dos colegas. Quando entrou na seção secreta, notou que 2 de seus colegas estavam se afastando, mas ao tentar correr até eles, tropeçou e caiu de cara no chão. A visão de seu corpo inútil fez Izumo pensar que ela era patética, mas enquanto ela se afastava, Paku disse para ela tomar cuidado. Nesse momento, Rin chegou, querendo saber o que aconteceu, mas Shimi começou a sair, decidindo nunca depender dele. Naquele dia na aula, quando Yukio anunciou que eles fariam o exame de autorização de escudeiro, Shimi explicou a Rin que era um exame para aspirantes a exorcistas. Todo estudante faria este exame para determinar seu futuro, mas Yukio anunciou que iriam para um acampamento de treinamento antes do exame. Enquanto ele distribuía os formulários, disse-lhes para escolherem uma área em que quisessem avançar como Meister. Mas como Rin estava completamente perdido, decidiu perguntar a Suguru o que isso significava. Então Koneko lhe disse que era uma qualificação para exorcistas, e disse que era um título dado a eles. Eles poderiam se tornar um dragão, uma área, um médico, um domador ou um cavaleiro.
Quando Rin se perguntou qual categoria seria apropriada para ele, Suguru disse-lhe que os cavaleiros lutam com espadas. Ouvindo essas palavras, Rin disse-lhes que era a categoria perfeita para ele. Mas quando Shimi percebeu que até Rin estava começando a fazer amigos, ela começou a se perguntar por que ninguém queria ficar com ela. Quando a próxima aula começou, o professor chamado Neuhaus desenhou um círculo de invocação e disse aos alunos que pretendia invocar um demônio. Quando seu sangue pingou no meio, ele recitou um cântico que invocou um ghoul diante de seus olhos, mas disse que apenas algumas pessoas que poderiam invocar demônios poderiam usá-los como familiares. Ele disse que eles precisavam ter uma vontade forte para que pudessem domar o demônio, mas revelou que isso poderia apenas ser um talento. Querendo testar seu talento, ele decidiu dar-lhes papéis com um círculo mágico e disse-lhes para dizerem o que viesse à mente depois de pingarem o sangue neles. Decidindo fazer a primeira tentativa, Izumo tirou sangue de seu dedo e, enquanto recitava um encantamento, 2 raposas espirituais apareceram diante dela. Todos os estudantes acharam incrível, mas ao perceber que nenhuma outra pessoa tinha o talento, Shimi decidiu tentar. Por sorte, uma pequena criatura apareceu diante de seus olhos, e quando Neuhaus revelou que era um espírito de homem verde, Shimi achou que era a chance perfeita para falar com Izumo. Querendo impressioná-la, Shimi começou a dizer que os dois tinham familiares, mas Izumo disse a ela que parecia mais feio do que seu rosto nojento. Como o Neuhaus disse que demônios nunca obedeceriam a alguém mais fraco do que eles mesmos, ele explicou que atacariam qualquer invocador que perdesse a confiança em si mesmo, e os advertiu a rasgar seu papel antes de serem atacados. No entanto, quando a aula terminou, Rin decidiu manter seu próprio familiar e o chamou de Ni. Mas quando Izumo começou a sair, Shimi correu atrás dela no corredor, gritando para ela esperar. Isso deixou Izumo mais irritada, mas quando começou a se perguntar o que sua cara gorda queria, Shimi pediu para ser amiga dela. Relutante em afastá-la, Izumo aceitou ser sua amiga, mas como na verdade queria torná-la uma garota de recados, ela disse para carregar sua bolsa, alegando que era o certo a fazer como sua nova amiga. De alguma forma, o cérebro inútil de Shimi acreditou completamente nela. Mas quando começaram a sair juntos, Rin sabia que algo estava definitivamente errado. Com o passar dos dias, Izumo continuou mandando Shimi fazer recados, e Rin ficou certo de que Izumo a havia transformado em uma empregada. No dia em que o treinamento começaria, todos os alunos chegaram ao dormitório de Rin. Mas enquanto Sugoro achava que parecia um hotel assombrado, Izumo se perguntava se era um lugar de histórias de fantasmas. Naquela noite, depois de terminarem o primeiro exame, todos os alunos estavam exaustos. Mas enquanto Izumo convidou Paku para o chuveiro, Shimi ofereceu-se para se juntar a eles. No entanto, quando chegaram ao banheiro, Izumo fez Shimi retomar seu dever como carregadora de bolsa e disse-lhe para comprar leite de frutas antes de voltar. Nesse momento, Rin chegou, mas ao perceber que Shimi ainda estava sendo usada como escrava, ele tentou dizer a ela para abandonar Izumo. No entanto, Shimi pensava que Izumo era sua única amiga verdadeira. Então, ao confessar que só queria companhia, ela começou a fugir. Querendo convencê-la de qualquer maneira, Rin correu atrás dela. Mas quando ele conseguiu alcançá-la, eles ouviram um grito vindo do banheiro e Rin começou a correr de volta. Dentro do banheiro, um demônio havia derrubado Paku e a deixado inconsciente. E enquanto o sangue dele queimava sua pele, Izumo decidiu invocar seus lobos gêmeos. No entanto, logo pensou que era tarde demais e começou a se perguntar se deveria abandoná-la. Mas quando os lobos perceberam que ela não conseguia se decidir, tentaram atacá-la, mas Rin os afastou com um soco. Imediatamente, ele disse a Izumo para rasgar os papéis. Assim que ela os fez desaparecer, Rin percebeu que não podia se dar ao luxo de sacar sua espada. Nesse momento, Shimi chegou, e enquanto ela se oferecia para tratar o ferimento de Paku, ela pediu para ele segurar o demônio. Sem outra escolha, Rin decidiu afastá-lo, mas quando o demônio o reconheceu como filho de Satanás, o lançou na banheira. Ao mesmo tempo, Shimi estava se perguntando como ela conseguiria primeiros socorros. Assim como Nei cultivou um Sancho em sua barriga. Ela percebeu que era exatamente a flor que precisava. Dentro do banho, o demônio estava tentando acabar com a vida de Rin. E quando revelou que tinha sido enviado para eliminá-lo, Rin percebeu que sua espada estava muito além de seu alcance. Felizmente, Yukio disparou tiros contra o demônio, mas ao conseguir escapar, Rin percebeu que teve sorte de estar vivo. No entanto, Shimi já estava cuidando do ferimento de Paku, mas quando Rin encontrou Izumo chorando, ele a cobriu com sua camisa. Naquela mesma noite, o demônio voltou para a casa nova em um telhado, e enquanto se perguntava se havia conseguido em sua missão, revelou que estava apenas trabalhando temporariamente para os demônios. No início da manhã seguinte, quando Izumo encontrou Rin, ela decidiu devolver sua camisa e agradeceu por salvá-la na noite anterior. Naquele momento, Yukio chegou, e ao injetar um antídoto em Paku no quarto dela, ele revelou que ela se recuperaria dentro de 3 dias. Quando começaram a sair, Rin se perguntou como o demônio conseguiu entrar, mas Yukio disse que estavam investigando. Ele afirmou que o demônio era um Nabérios de nível mais alto, e confessou que eles geralmente encontravam uma maneira de contornar a barreira. Dentro do quarto de Paku, Paku disse a Izumo que ela iria sair do cursinho porque achava que era muito fraca para lutar contra demônios. No entanto, Izumo achou que era responsável por essa decisão e decidiu pedir desculpas por não ter sido mais gentil.
mas Pacu disse a ela que a ama do jeito que ela é. Naquele dia na aula, o professor percebeu que Izumo estava distraída e decidiu pedir para ela recitar o verso fatal para exorcizar um demônio. No entanto, a garota inútil não conseguiu recitar além da primeira linha, então Sugoro decidiu recitar o capítulo inteiro. Todos perceberam que ele era realmente inteligente afinal. Quando a aula terminou, Izumo começou a dizer que ele era bom apenas em memorizar, mas Sugoro a chamou de uma feia vadia podre, que era menos inteligente que um pato. O que ele disse? Querendo responder, Izumo disse que Arya eram exorcistas totalmente inúteis, pois sempre dependiam de seus colegas para proteção enquanto cantavam. Sendo já irritado com essa vadia, Sugoro mandou ela calar a boca feia dela, e quando ameaçou bater nela, ela acidentalmente deu um tapa no rosto de Rin. Irritada com isso, Rin gritou para eles irem embora, mas Yukio chegou naquele momento e ordenou que ficassem em paz uns com os outros. Naquela noite no dormitório, ele fez todos os alunos carregarem pedras fantasmas nas pernas e chamou o treinamento de responsabilidade coletiva. Ele disse que o propósito era fortalecer seus laços uns com os outros, e ao admitir que um exorcista nunca poderia lutar sozinho, ele disse para apoiarem as habilidades uns dos outros e cobrirem suas fraquezas. Foi então que ele revelou que estava indo para uma missão e disse que ficaria fora por 3 horas, mas prometeu criar uma forte barreira que manteria qualquer demônio afastado. Quando Suguro perguntou onde ficariam, Yukio disse que deveriam permanecer nesta sala até seu retorno, e lhes disse para resolverem suas diferenças nesse meio tempo. No entanto, quando ele saiu, Suguro começou a culpar Izumo, e disse que sua boca inútil os colocou em apuros. Bem nesse momento, as luzes se apagaram, mas enquanto se perguntavam se era um apagão, perceberam que os outros dormitórios tinham energia. Com Shima querendo descobrir o que aconteceu, ele sugeriu que verificassem o quadro de distribuição, e começou a se dirigir à porta. No entanto, quando ele a abriu, viu um monstro diante de seus olhos e rapidamente a fechou. Quando começou a pensar que devia ter sido sua imaginação, o demônio rompeu a porta e, quando entrou, perceberam que era o mesmo monstro da noite anterior. Diante de seus olhos, ele explodiu, espalhando sua miasma sobre eles. Mas quando Shima disse a Ni para protegê-los, ele liberou enormes galhos que perfuraram o demônio, estendendo-se em uma barreira. No entanto, o demônio separou seu corpo, e enquanto Rin o observava regenerar, ele começou a destruir os galhos. Naquele momento, todos os estudantes começaram a se sentir mal. E quando Izumo revelou que a miasma do demônio estava gerando uma infecção, Rin começou a se perguntar por que ele não estava doente. Percebendo que não poderia mostrar seus poderes, Rin ofereceu-se para atrair o demônio para longe. Assim, enquanto ele fazia seu caminho através dos galhos, o demônio o perseguiu até a passagem. No entanto, quando Shima começou a sugerir que eles fugissem, a outra metade do demônio apareceu diante deles. Dentro do corredor, Rin ainda estava fugindo do demônio e esperava que ligar a energia novamente o enfraquecesse. De volta à sala, o Ghoul começou a destruir os galhos, mas quando Suguro percebeu que ele eventualmente quebraria, sugeriu que eles o exorcizassem. Percebendo que só poderiam fazer isso com o verso fatal, Koneko começou a se perguntar se ele sabia o que era. Mas Suguro disse que iria recitar todos os capítulos de João, esperando eventualmente alcançá-lo. Querendo apoiá-lo, Koneko ofereceu-se para recitar o capítulo final. Então, quando Shima revelou sua arma, ele prometeu protegê-los. Enquanto isso, Rin havia chegado ao quadro de distribuição, mas quando começou a se perguntar como poderia religar a energia, o demônio o arremessou contra um corrimão. Com o monstro querendo devorá-lo, Rin desviou por pouco antes de evadir novamente. Enquanto continuava a atacá-lo e o jogou no chão, lançou-o para longe. Imediatamente voou em direção a ele, mas quando Rin liberou suas chamas para queimá-lo, conseguiu repelir com sucesso. Naquele momento, Neuhaus apareceu, dizendo que ele estava querendo ver suas chamas azuis, e que tinha intencionalmente enviado os demônios para atacá-lo, chamando-o de filho de Satanás. Quando Rin se perguntou como ele sabia quem ele era, ele percebeu que Neuhaus devia ter sido responsável pelo ataque anterior. Então, ao saltar alto acima do chão, ele apunhalou o demônio, obliterando-o com suas chamas. Com Neuhaus tendo visto o que queria, ele se escondeu na escuridão, mas Rin começou a se perguntar para onde ele foi. De volta à sala, Suguro ainda estava recitando o cântico. Mas quando Shima desmaiou, os galhos desapareceram em um instante. No entanto, Shima continuou afastando o Ghoul. Mas quando Izumo tentou acordar Shimi, ela começou a dizer que não estava sendo ela mesma na escola, perguntando se estava tudo bem. Quando Izumo ouviu essas palavras, começou a se perguntar como Shimi podia se preocupar com ela quando ela era uma vaca. Mas enquanto esse pensamento a inspirava, ela começou a recitar um encantamento que invocou os lobos gêmeos. Enquanto os comandava para obedecer, ela viu o demônio lançar Shimi para longe. Mas enquanto ela direcionava os lobos para atacá-lo, eles tentaram consumir seu corpo, mas ele acabou destruindo-os. Durante todo o tempo, Sujiro ainda estava recitando os cânticos. Mas quando o Ghoul estava prestes a acabar com ele, as luzes voltaram, enfraquecendo o demônio. Nesse momento, Sujiro conseguiu recitar o verso fatal, e enquanto o demônio era obliterado, sua vida continuava passando diante de seus olhos. Nesse instante, Rin chegou, mas ao revelar que já havia exorcizado o outro demônio, Sujiro o chutou por tê-los abandonado.
Ao mesmo tempo, Shimi conseguiu recuperar suas forças, mas quando Izumo disse que ainda odiava, ela agradeceu por protegê-los. Alguns minutos depois, Sujiro chegou, mas quando Rin avistou Neuhaus atrás dele, Neuhaus continuou a encará-lo. Querendo expor quem ele era, Rin tentou dizer que Neuhaus era um inimigo, mas Mephisto o chutou para o chão. Enquanto parabenizava os alunos por exorcizarem o demônio, ele estalou os dedos para fazer os professores se revelarem. Enquanto ele dizia aos alunos que este acampamento de treinamento era o exame de Squire deles, revelou que os professores estavam observando e testando-os o tempo todo, e disse que determinaria a nota final deles após ler os relatórios dos professores. Algumas horas depois, enquanto os alunos estavam na enfermaria, Rin começou a se perguntar como nunca perceberam que o ataque do demônio era um exame surpresa, mas Koneko achou que ele não passaria por não ter causado nenhum impacto. Quando Shimi acordou, ela disse que estava começando a se recuperar, então Sujiro agradeceu por protegê-los. Quando Koneko começou a se perguntar como Rin conseguiu eliminar o outro demônio sozinho, Rin disse a eles que o cortou com sua espada, mas Izumo achou que ele era um mentiroso descarado. Mais tarde naquele dia, quando Yukio avistou Neuhaus, ele começou a perguntar quais eram suas verdadeiras intenções durante o exame, suspeitando que ele pretendia forçar Rin a revelar seus poderes para todos. Quando ele disse que queriam manter os poderes de Rin escondidos, Neuhaus disse que apenas agiu sob as ordens de Mephisto, e ao dizer que seu dever era entender as habilidades de Rin, ele admitiu que o examinou para descobrir se ele estava apto a ser uma arma da Ordem. Querendo defender seu irmão de qualquer maneira, Yukio começou a dizer que Rin podia controlar suas habilidades, mas Neuhaus disse que não estava realmente pretendendo matá-lo. Naquela noite, enquanto Shimi estava dentro da loja, Yukio entrou, pedindo para falar com ela sobre o futuro dela. Mas, enquanto começavam a tomar chá, Shimi corou ao pensar em ser sua garota, e admitiu que sempre o admirou desde a primeira vez que se encontraram. Quando Yukio admitiu que estava impressionado por tê-la visto crescer, ele disse para ela fortalecer sua determinação e pediu que decidisse, até o dia seguinte, se desejava continuar como exorcista. Se ela decidisse continuar, ele disse que estaria arriscando a vida, e a aconselhou a consultar a mãe antes de tomar uma decisão. Quando Shimi se lembrou do teste e começou a dizer que isso a fazia sentir-se inútil, Yukio tentou dizer-lhe que os professores tinham propositadamente tornado o teste difícil. Mas ao soltar essas palavras, ele lembrou-se das últimas palavras de Neuhaus, e ao lembrar-se da frieza em seu olhar, começou a sair, pensando que seus ataques não tinham terminado. Naquela mesma noite, enquanto Rin dormia, Neuhaus entrou furtivamente em seu quarto. Mas quando ele esfaqueou o cobertor, descobriu que era apenas um engodo. Nesse momento, Yukio apontou uma arma para ele, mas enquanto se perguntava por que ele estava tentando matar Rin, Rin acordou em outro quarto. Quando ele se perguntou como chegou ali, Shimi disse que Yukio o havia carregado, mas eles ouviram tiros vindos do quarto. Lá fora, Neuhaus invocou mãos amaldiçoadas, mas enquanto Yukio as destruía imediatamente, ele seguiu Neuhaus até o telhado e começou a perguntar por que ele estava determinado a matar Rin. Sem qualquer resposta, Neuhaus direcionou mãos amaldiçoadas para ele, mas Yukio continuou atirando nelas. Eventualmente, eles conseguiram capturá-lo, arrastando-o para longe. Mas enquanto Yukio os destruía com água benta, Neuhaus decidiu criar uma ferida maior, invocando seu demônio mais forte. Através da fumaça, um monstro gigante apareceu, e ao socar Yukio para longe, ele sabia que sua única esperança era apagar o círculo de invocação. Enquanto o demônio tentava esmagá-lo, ele conseguiu desviar, atirando em seu corpo, mas quando o demônio estendeu um braço para pegá-lo, lançou-o contra a parede. Felizmente, Rin apunhalou o demônio, queimando-o com chamas, mas ao voar em direção a Neuhaus, ele borrifou água benta em seu rosto para repelir. Enquanto ele dizia a Rin que ele sempre seria um demônio, o Naberius o agarrou e começou a tentar arrancar sua cabeça. Mas Yukio apagou o círculo de invocação para dispersá-lo. Quando Neuhaus tentou invocar outro, Rin ameaçou cortar sua cabeça, mas Yukio o aconselhou a tratar seu ferimento antes que desmaiasse. Quando Rin pediu para saber quem ele realmente era, Neuhaus disse-lhe que era um sobrevivente do Cavaleiro Azul, e revelou que Satanás havia queimado sua família após possuir seu corpo. Por essa razão, ele sempre odiaria demônios e disse que Rin era o primeiro na sua lista de execução. Ele estava disposto a matá-lo ao custo de sua própria vida, mas ao esfaqueá-lo na barriga, percebeu que Rin ainda estava vivo. Com Rin relutante em continuar, ele decidiu embainhar sua espada, mas pediu a Neuhaus para parar de atacar seu irmão inocente. Decidindo partir, Neuhaus revelou que outros exorcistas eventualmente o caçariam e disse para ele se preparar para eles. Depois que ele saiu, Rin percebeu que seu ferimento estava começando a cicatrizar, mas quando Shimi chegou e notou sua ferida, ela ordenou que ele se deitasse para tratamento. Ao começar a tratá-lo, ela percebeu que era isso que queria para seu futuro, e Yukio entendeu que ela havia decidido continuar como exorcista. Alguns dias depois, quando Mephisto disse a todos os alunos que tinham sido promovidos a escudeiros, ele disse que podiam comemorar com panquecas, mas eles acharam que ele era um pão duro feio.
Enquanto Mephisto estava sozinho com Yukio, ele decidiu se desculpar pelos ataques de Neuhaus, dizendo que nunca esperou esse desfecho, mas prometeu que isso nunca aconteceria novamente. Depois que Yukio saiu, Mephisto decidiu chamar Amaimon, e, ao dizer-lhe para vir à academia, revelou que Neuhaus o guiaria ao redor da barreira. Dentro do submundo, Amaimon começou a se perguntar por que Satanás e Mephisto estavam interessados em Rin, e, enquanto ficava ansioso para ver seus poderes, esperava que Rin fosse um desafiante digno. Alguns dias depois, enquanto Rin e Yukio estavam estudando, Rin decidiu mostrar-lhe o ranking dos exorcistas, tendo notado que os escudeiros estavam no fundo. Quando ele se perguntou quanto tempo levaria para alcançar o ranking mais alto, paladino, Yukio ficou irritado e começou a dizer que o título era dado apenas a uma pessoa de cada vez. Ele achava que Rin era inútil demais para adquiri-la, e disse-lhe que nunca o permitiria acompanhá-lo em nenhuma missão. Ele havia notado que Rin era teimoso demais, e sempre ignorava ordens para agir por conta própria. Mas ao dizer-lhe que estava dependendo demais dos poderes de Satanás, sugeriu que parasse de sacar sua espada o tempo todo. Se ele não parasse, Yukio achava que ele acabaria sendo possuído pelos poderes de Satanás, mas Rin disse que ele estava começando a soar pior do que o pai deles. Mais tarde naquele dia, quando Yukio chegou para uma missão, Rin apareceu atrás dele e começou a dizer que se convidou para dar apoio. Ao ouvirem um barulho, correram em direção à cena, mas um homem lhes disse que o gato guardião, Sif, tinha enlouquecido, revelando que era um gato demônio chamado Black, que era o protetor do raro Portão Sul. Quando Rin avistou o gato, ele começou a ouvir seus pensamentos, mas quando a segurança admitiu que ele os atacou após revelarem que Fujimoto estava morto, Yukio disse a Rin que o gato era o familiar de Fujimoto. Ao mesmo tempo, os exorcistas começaram a atirar tranquilizantes, mas à medida que Black ficava mais irritado, facilmente os ignorava. Imediatamente uma senhora jogou água benta nele, mas como o gato não foi afetado, empurrou o caminhão com raiva. Nesse momento, Rin ouviu Black chamando-os de mentirosos. Então, enquanto avançava em direção aos exorcistas, os afastou com um golpe. Mesmo assim, eles lançaram garrafas de água benta e continuaram disparando tranquilizantes para desacelerá-lo. Mas quando a senhora disse a Yukio que não podiam exorcizar o demônio, ela se perguntou se ele aprendeu algum truque com seu pai. Porque quando o gato enlouqueceu pela primeira vez há vários anos e atacou uma aldeia aleatória, Fujimoto conseguiu domá-lo sem qualquer luta. Revelando um cooler, Yukio disse-lhes que seu pai o havia preparado para um dia como este, e prometeu que acalmaria Black. Abrindo a tampa, Rin disse-lhes que era uma granada reformulada para matar o gato, então, para reduzir o número de baixas, ele se ofereceu para acioná-la sozinho. No entanto, Rin continuou ouvindo os pensamentos de Black, mas quando todos os exorcistas se retiraram, Rin percebeu que Black estava decidido a não aceitar a morte de Fujimoto. Naquele momento, ele descobriu a solução. Então, ao começar a dizer a Yukio que o gato estava apenas triste, ele revelou que estavam compartilhando uma conexão telepática. Quando Yukio achou que era melhor eliminá-lo, Rin se ofereceu para acalmar o monstro e prometeu não usar seus poderes. Enquanto avançava, ele gritou que era filho de Fujimoto e afirmou que Fujimoto estava morto. No entanto, como suas palavras apenas deixaram Black mais irritado, ele começou a investir contra Rin. Mas ao se chocarem, Black desabou com o impacto. Percebendo que ele apenas sentia falta de Fujimoto, Rin estendeu a mão, pedindo ao gato para se tornar seu amigo. Naquele momento, Yukio percebeu que Rin era igual ao pai deles, e quando Black finalmente aceitou que Fujimoto estava morto, ele voltou ao seu tamanho original e começou a chorar. Durante todo o tempo, Amaimon e Mephisto estavam observando da academia, mas quando Amaimon revelou que não conseguia concluir seus pensamentos sobre Rin, ele disse que queria dar uma volta pela cidade. Depois que ele saiu, Neuhaus começou a se perguntar se a cidade estaria segura, então Mephisto disse a ele que Amaimon não mataria nenhum humano. Naquela noite, quando Yukio encontrou Rin nos degraus, ele disse que tinha ajudado a conseguir permissão para levar Black como seu familiar. Mas quando Black agarrou o refrigerador, Rin percebeu que Black o reconheceu como um presente de Fujimoto. Quando Yukio decidiu abri-lo, descobriu que estava na verdade cheio de suco de erva dos gatos. E ao perceber que Fujimoto nunca poderia ter querido machucar o gato, ele serviu todo o suco, mas Rin achou que o pai deles era incrível. Algumas semanas depois, quando Rin, Izumo e Shima chegaram para as férias de verão, Shima estava animado e pensou que iria conquistar todas as garotas bonitas. No entanto, depois de chegarem à praia, ele percebeu que a tarefa deles era vender lula frita, mas notou que não estavam conseguindo um único cliente. Quando Izumo apareceu, Shima disse a ela que estava atraente de biquíni. Mas quando ela mandou ele sumir, começou a caminhar em direção ao mar. Enquanto estava no mar, ela notou que o céu estava lindo, mas quando teve uma cãibra, um garoto mergulhou para salvá-la. Em sua pressa, ele tocou na armadura de enredo dela, mas enquanto Izumo batia nele, ele acertou a cabeça dela para nocauteá-la. Quando ela acordou e viu o rosto nojento dele, bateu no nariz dele e começou a chamá-lo de pervertido. O nome do garoto era Yohei, mas quando ele tentou dizer que queria salvar a vida dela, notou o rosto dela pela primeira vez e disse que ela era fofa.
Nesse momento, Rin e Shima chegaram, mas quando Shima começou a se perguntar quem salvou a vida dela, Yohei disse que foi ele. Como Shima achava que ele era muito baixo, eles notaram pessoas fugindo, mas enquanto Yohei corria, Rin, Shima e Izumo decidiram observar da torre de vigia. No mar, uma grande quantidade de tinta se espalhou pela região, mas quando Shima se perguntou o que era, um velho lhes disse que foi causado por um demônio. Ele disse que aparecia toda vez que o mar estava coberto de tinta e que iria destruir a vila. No mesmo dia, depois de levá-los a um antigo santuário, o homem mostrou-lhes o desenho de uma lula gigante e contou que um homem tentou exterminá-la há 6 meses, mas nunca voltou. Enquanto estavam indo para casa, Rin esbarrou em Yohei, mas enquanto Yohei se perguntava se tinha perdido os olhos, Rin se perguntava para onde ele foi. Com o garoto relutante em falar, Rin achou que ele era um mimado, mas Yohei começou a perguntar como poderia chegar a uma loja de animais. Decidindo mostrar-lhes um mapa do lugar, ele admitiu que estava perdido, mas enquanto o escoltavam de volta, ele confessou que não tinha senso de direção, ele estava tão confuso que não conseguia se lembrar de nada, e ao revelar que seu pai era pior, contou-lhes que ele nunca voltou para casa depois de partir para aniquilar a Lula. Ele achava que seu pai devia ter sido comido, e disse que eliminaria a Lula para vingar-se dele. Naquela noite, o grupo percebeu que o jantar deles era uma variedade de iguarias de lula. Assim, quando Tsubaki revelou que os pescadores só conseguiam pegar lulas, Rin percebeu que era por isso que não estavam vendendo. Quando Tsubaki lhes disse que o demônio era na verdade um kraken, ele mencionou que seu verso fatal estava em Efésios, mas achou que não poderiam exorcizá-lo sozinhos. Quando o telefone começou a tocar, ele saiu para atender e disse ao grupo que voltaria no dia seguinte. No entanto, Shima achou que teriam tempo suficiente para nadar no mar, mas quando Tsubaki voltou, ele disse para cuidarem do Yohei para que ele não fosse atrás do Kraken. Na manhã seguinte, enquanto Black tentava acordar Rin, disse-lhe que o mar estava agitado, mas quando chegaram à torre de vigia, notaram outra mancha de tinta espalhada pelo mar. E enquanto começavam a se perguntar onde estava Yohei, Izumo correu para procurá-lo, dizendo que queria salvá-lo de si mesmo. No entanto, quando chegou ao cais e o avistou olhando para o mar, decidiu manter distância. Mas Rin e Shima achavam que ela estava começando a gostar dele. Quando o sol começou a se pôr, Izumo se perguntou por que Yohei ainda não tinha ido para casa, mas ele disse que pretendia esperar pelo demônio, dizendo que o derrotaria. Querendo persuadi-lo, Izumo começou a dizer que ele não poderia fazer isso sozinho, e disse que ele só se machucaria com o Kraken. Mas quando Yohei disse que ela estava cheirando a baixa autoestima, ele achou que ela estava tentando fazê-lo perder o rumo porque ela já estava perdida. Desesperada para se defender, Izumo começou a dizer que estava apenas com raiva, mas Yohei a advertiu para nunca perder de vista suas decisões. Seu pai lhe dissera isso, mas enquanto continuava dizendo que esperaria para eliminar o Kraken, ele o avistou no mar distante. Imediatamente ele começou a correr, mas ao mesmo tempo, Rin estava pedindo a Shima para recitar o verso fatal para exorcizar o demônio, e disse que era a única maneira de impedir que ele atacasse a aldeia. Decidindo tentar, Shima começou a recitar o verso fatal, mas ao perceber que o demônio estava longe demais para ouvi-lo, ele levantou um tentáculo e quase os esmagou na ponte. Quando a fumaça se dissipou, Black avançou contra o Kraken, mas ao recuar, Rin achou que o gato era incrível. Quando o Kraken tentou acabar com ele, Black voou para devorar seu rosto, mas ao cair de volta, tendo encolhido para seu tamanho antigo, Shima revelou que ele ficou doente por comer a lula. Nesse momento, Izumo chegou, perguntando se eles viram Yohei, mas ao tentar invocar seus lobos gêmeos para procurá-lo, o Kraken derramou água em seu corpo, tornando o papel inútil. Quando começaram a pensar que seriam esmagados, uma lança perfurou o Kraken, e ao perceberem que Yohei a havia lançado do mar, o garoto se preparou para lançar outra. Imediatamente Rin correu, mas quando Yohei desviou seu barco, Rin mergulhou no mar. Enquanto o Kraken espirrava água, fazendo Yohei perder o equilíbrio, Rin subiu no barco, perguntando se ele tinha perdido a cabeça. No entanto, ele mergulhou na água. Sem hesitar, lançou outra lança, mas quando pensou que o Kraken estava começando a enfraquecer, ele o lançou para longe. O impacto o fez perder a consciência, mas quando Rin conseguiu salvá-lo, trazendo-o de volta à superfície, ele decidiu sacar sua espada para exterminar o Kraken. Naquele momento, um homem começou a gritar o nome de Yohei, e quando o menino acordou, percebeu que era seu pai e nadou em sua direção. Naquela noite, enquanto o pai de Yohei acenava adeus ao Kraken, ele disse a Yohei que nunca foi atacado por ele e explicou que estava à deriva em sua jangada há 6 meses. Ao pedir que ele abrisse seu coração, disse que descobriu a verdade sobre o Kraken enquanto lutava com ele, e como tinha certeza de que nunca atacaria novamente a aldeia deles, pediu a Yohei que desistisse de seus desejos de vingança. Algumas semanas depois, após os estudantes chegarem a um parque de diversões para uma missão, os garotos notaram os enormes seios de Shime e ficaram excitados. Quando Rin perguntou por que ela deixou de lado o kimono, Shime disse que não era confortável para uma missão, mas Shima já estava apaixonado pelo corpo dela.
Quando Yukio começou a anunciar que eles seriam separados em pares, ele explicou que um fantasma estava danificando o parque e disse que a missão deles era encontrá-lo e reportar a ele. Quando a missão começou, Rin e Shimi começaram a caminhar pelo parque, mas quando se depararam com a roda gigante, Shimi ficou encantada com a vista e confessou que sempre quis ir ao parque de diversões. Quando Rin percebeu que ela estava ficando triste, ele sugeriu que voltassem após a missão. Mas quando Shimi aceitou, ele pensou que estava prestes a conquistar sua primeira garota. Enquanto isso, os outros alunos ainda estavam procurando o fantasma, mas quando Rin e Shimi chegaram a um carrossel, Rin percebeu que o fantasma estava nele. Quando o carrossel começou a se mover, eles viram um pequeno fantasma chorando, mas quando Shimi tentou perguntar o que o fazia chorar, ele mergulhou entre suas tramas, revelando que sentia falta dos pais. Ele disse que sofreu de uma doença terrível nos últimos dias de sua vida e não pôde brincar com ninguém pela última vez, mas como Shimi achava que ele estava solitário, ela tentou acalmá-lo. No entanto, Lucky decidiu sentir seus enormes canhões, revelando que era tudo uma encenação antes de sair correndo. Como Rin estava irritado por não ter tocado neles primeiro, ele começou a perseguir Lucky, mas logo ficaram sem fôlego. Esperando cobrir mais terreno, Shimi sugeriu que se separassem, mas ao seguir Lucky em uma casa de espelhos, ela esbarrou em um espelho. Do lado de fora, Rin tentou ligar para Yukio, querendo dizer que tinha avistado o fantasma, mas Amaimon arrancou sua espada das costas. Quando Rin perguntou quem ele era, Amaimon disse que era um rei demônio e afirmou que não devolveria sua espada. Querendo revelar os poderes de Rin, ele decidiu sacar a espada, mas Rin se incendiou ao mesmo tempo. Enquanto isso, Suguru estava tentando procurar o fantasma, mas quando sua parceira inútil ouviu um barulho, ela começou a subir na roda. Ao mesmo tempo, Shimi encontrou Lucky dentro de um brinquedo de xícaras, mas quando o seguiu para dentro, ele fez a xícara girar até ela ficar tonta. Do outro lado, Amaimon continuava desembainhando e embainhando sua espada, observando Rin se inflamar com chamas a cada vez. Então, ao perceber que a espada estava conectada à guerrena, ele revelou que a bainha era o portão que selava seus poderes o tempo todo. Tendo tido o suficiente, Rin disse-lhe para se decidir, mas Amaimon decidiu puxar a espada inteira. Das suas chamas ardentes, ele tinha certeza de que os poderes de Rin estavam em guerrena enquanto seu corpo estava neste mundo. Mas quando Rin decidiu atacá-lo, ele voou para a montanha russa. Quando Rin exigiu saber o que ele queria, Amaimon disse que veio brincar com ele. Com um botão, ele ligou a eletricidade, ativando todos os brinquedos do parque. Mas quando todos ouviram os barulhos, Yukio confirmou que não era responsável. Dentro do parque, Amaimon começou a provocar Rin para pegá-lo. Mas quando ele voou até o trilho, Amaimon já tinha se movido para o topo. Querendo pegá-lo, Rin começou a subir em direção ao topo. Mas quando Amaimon começou a descer em um carro, Rin pulou para fora do caminho. Mas Amaimon o derrubou com um golpe. Ao mesmo tempo, Suguru e Yamada notaram a fumaça saindo do corpo de Rin, mas Yamada pulou. Assim que Yukio avistou a mesma fumaça, ele se perguntou o que poderia ser. Mas Amaimon seguiu Rin enquanto ele caía. Enquanto continuava socando seu rosto, ele se perguntou por que Rin era considerado especial, e eventualmente o socou no chão antes de dar uma joelhada em seu estômago. Enquanto isso, no passeio, Shimi percebeu que Lucky era igual a ela, e ao pensar que ele só queria companhia, ela decidiu brincar com ele, eventualmente seguindo-o para um castelo inflável. Ao mesmo tempo, Amaimon continuou socando o rosto de Rin, mas ao achar que ele era decepcionante, Rin agarrou sua cabeça, eventualmente jogando-o para longe. Com toda a sua raiva, Rin começou a lançar raios nele, e enquanto o derrubava no chão, começou a espremer a vida dele, exalando chamas imensas. No entanto, Amaimon achou que a luta estava apenas ficando emocionante. Então, ao bater no chão, criando um terremoto, todo o parque começou a tremer. Isso fez com que vigas começassem a cair. Mas quando Amaimon chutou Rin para longe, eles começaram a esvaziar o castelo inflável e Shimi viu uma viga descendo em sua direção. Quando Rin ouviu seu grito, percebeu que as vigas estavam derrubando o castelo. Mas enquanto Nia protegia com galhos, Rin tentou correr até ela. Em um esforço desesperado para salvar sua vida, ele desencadeou um inferno que queimou todo o castelo. Mas enquanto ela conseguiu sobreviver, Lucky lembrou-a de que ele já estava morto. Ao dizer que nunca tinha se divertido tanto enquanto estava vivo, ele agradeceu a ela e desapareceu. Mas ao mesmo tempo, Amaimon pisou nas costas de Rin, e quando ele começou a dizer que era fraco e inútil, Yamada apareceu invocando uma espada do peito. Enquanto ela voava em direção a Amaimon, derrubando-o, ela puxou Rin para cima, dizendo que sabia exatamente quem ele era. Ela pensou que Amaimon não poderia ter entrado na academia sozinho, e começou a se perguntar se Mephisto o permitiu entrar. Mas com Amaimon relutante em continuar, ele decidiu devolver a espada antes de escapar. Nesse momento, Yamada disse a Rin para esconder o rabo e correu atrás dele, mas Rin ficou desapontado por ter levado uma surra. Quando Shimi chegou e tentou examinar seu ferimento, ele afastou a mão dela. No entanto, ao conseguir se acalmar, ele perguntou onde estava o fantasma, então ela disse que ele desapareceu.
Nesse momento, Yukio chegou, mas quando Yamada voltou, perguntando por que ele demorou tanto, ela decidiu revelar seu corpo. Durante todo esse tempo, eles pensaram que ela era um menino, mas ao revelar que foi enviada pela sede do Vaticano para investigar a filial japonesa, ela disse que seu verdadeiro nome era Shura, e que era uma alta inspetora dos exorcistas de primeira classe superior. Mas Rin só conseguia notar a forma do plano dela. Quando ela mostrou a ele sua licença, Tsubaki percebeu que ela era realmente quem dizia ser. Então, ao dizer que estava levando Rin para a filial japonesa, ela o arrastou. Enquanto isso, o resto dos estudantes estava esperando do lado de fora do parque, mas quando Yukio lhes disse para voltarem aos seus dormitórios, eles viram Rin sendo levado. Ao mesmo tempo, Shimi apareceu, mas quando Izuma exigiu saber o que estava acontecendo, Shimi disse que só sabia que Rin não tinha culpa. Depois que Shura e Rin chegaram à academia, Yukio abriu a porta para um subterrâneo secreto, e Shura disse a Rin que eles estavam no centro da filial japonesa da Ordem da Verdadeira Cruz. Nesse momento, Mephisto apareceu diante de seus olhos, dando-lhes as boas-vindas ao escritório da filial, mas Shura decidiu perguntar por que ele escondeu o filho de Satã. Quando ele disse que era pelo bem da Ordem, revelou que pretendia domar Rin para que ele se tornasse uma arma para eles. Achando que sua resposta era uma merda, Shura decidiu perguntar novamente por que ele não contou ao Vaticano sobre Rin. Então Mephisto disse a ela que seus poderes eram incompletos e ele achava que o Vaticano ficaria desapontado. Quando Shura perguntou se Fujimoto estava envolvido com esse segredo, Mephisto disse a ela que ele havia criado Rin propositalmente para isso. Mas quando ela disse que eventualmente informaria ao Vaticano, ela disse que interrogaria Rin dentro da grande cela. Desesperado para salvar seu irmão, Yukio começou a dizer que estava disposto a explicar tudo, mas Shura ignorou seu rosto. Quando chegaram dentro da cela, a porta os selou, mas quando Shura revelou que era aprendiz de Fujimoto, Rin pensou que ela devia ser uma freira. No entanto, Shura sempre foi o oposto, mas ela se lembrou de que Fujimoto a havia salvado de si mesma e a ajudado a sair de Gehenna. Nesse momento, ela começou a gemer de dor, mas quando Rin tentou ajudá-la, ela arrancou sua espada e o chamou de bobo por acreditar em seu truque. Quando ela se perguntou por que ele estava perdendo sua espada tão facilmente, Rin a atacou, mas enquanto ela o desviava, ela se perguntou como ele despertou seu poder sem desembainhar a espada. Ela se lembrou de que Fujimoto havia pedido para ela treiná-lo a usar a espada demoníaca, mas ela rejeitou o pedido. Ao invocar sua espada, Rin se perguntou por que ela queria atacá-lo. Então Shura disse a ele que tinha sido designada pela sede do Vaticano para eliminar qualquer um relacionado a Satanás. Suas chamas azuis confirmaram que ele era, então, ao dizer que pretendia completar sua tarefa, ela desencadeou a técnica presa de cobra. Ao mesmo tempo, Mephisto e Yukio ouviram os ruídos lá dentro. Então, quando Mephisto disse a Yukio que ele não poderia entrar na cela, sugeriu que esperassem até que o interrogatório terminasse. Dentro da cela, Rin mal sobreviveu aos ataques, mas enquanto Shura continuava lançando as explosões, ele as desviava por pouco. Durante todo o tempo, Shura se perguntava por que Fujimoto protegia Rin, mas quando uma explosão o repeliu, ela o chutou contra a parede, dizendo que ele era tão inútil que nem conseguia arranhar Satanás. Enquanto ela apontava a espada para ele, dizendo que Fujimoto se apegava a uma esperança inútil, Rin disse que seu pai morreu protegendo-o e reacendeu suas chamas. Ele disse que faria ela respeitar as memórias de seu pai, mas quando começaram a lutar, ela desviou de seus ataques antes de liberar outra explosão que o fez cambalear para longe. Ela percebeu que ele não tinha habilidades de luta. Então, ao ativar sua técnica de vazio, cobras invisíveis devoraram todas as chamas de Rin. Antes que ele percebesse, ela o apunhalou profundamente no ombro, dizendo para ele morrer de uma vez. Mas enquanto segurava a espada dela, ele disse que já havia jurado se tornar um exorcista e chutar o traseiro de Satanás. Ele disse que queria se tornar o exorcista mais forte e que até se elevaria à altura de ser o paladino. Mas quando Shira ouviu essas palavras, começou a rir, achando que ele soava como uma criança. Com um estalo, ela fez a porta se abrir, e ao perceber que Rin amava Fujimoto, pensou que Fujimoto deve tê-lo criado com o amor de um pai. Algumas horas depois, enquanto Yukio tratava dos ferimentos de Rin, Shira deu-lhe uma espada de madeira, dizendo que guardaria sua espada demoníaca até que ele fosse forte o suficiente para usá-la. Naquela noite, Shira decidiu dizer a Mephisto que adiaria seu relatório para o Vaticano. Mas ao dizer que continuaria cuidando de Rin, ela pediu a ele que encontrasse um lugar para ela na filial. Aliviado com a notícia, Mephisto tentou convidá-la para tomar sorvete, mas, achando que ele estava tramando algo, ela se perguntou o que ele estava planejando. Mas Mephisto disse a ela que só desejava paz. Achando que era besteira, Shira disse a ele que os superiores não confiavam nele porque ele era um demônio, e decidiu ir embora. Na manhã seguinte, enquanto Rin estava sentado no topo de uma torre, Black decidiu se juntar a ele, perguntando-se por que ele já estava acordado, mas ele revelou que estava pensando em seu pai. Ele se lembrou de que Fujimoto conseguiu acalmá-lo quando ele ficou bravo na escola, e disse-lhe que acabaria sozinho se continuasse brigando com todos. Ele tinha pedido a ele para proteger os outros com sua força. Quando Rin estava pronto para começar o treinamento, Black se transformou num enorme gato enquanto eles pulavam juntos.
Alguns dias depois, quando Shira se apresentou aos alunos, ela revelou que foi enviada pela sede do Vaticano como espiã, mas disse que assumiria a turma de Newhouse. Quando Rin chegou, revelando que tinha dormido demais em um telhado, ele notou os enormes mísseis de Shira, mas decidiu sentar-se mesmo assim. Pela sua postura, Sugoro achou que ele estava se tornando diferente. Então, quando Shira decidiu começar a aula, Rin percebeu que seu objetivo de se tornar o paladino estava apenas começando. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!